Rádio Fala UEMA, um projeto de extensão do curso de letras, UEMA São João dos Patos. Você sabia que o Brasil tem mais de 580 cursos de letras espalhados pelo país? E que só em 2024, mais de 40 mil pessoas se formaram nessa área? E que, mesmo com toda essa formação, ainda tem gente que pergunta, mas letras servem para quê? Pois hoje a gente responde. Porque o profissional de letras é essencial. E o nosso tempo é agora. Hoje, no Fala UEMA, te convidamos a refletir sobre quem somos, o que fazemos e por que existimos como profissionais da linguagem. E o mais importante, o que podemos construir com esse conhecimento. Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala UEMA. Eu sou a Eduarda. E eu sou a Kelly. E está no ar o programa de hoje. Hoje é um dia especial. É dia de reconhecer, valorizar e celebrar a profissão que estuda, pesquisa, ensina, traduz, revisa, escreve e transforma o mundo por meio da linguagem. O profissional de letras. Profissional que está em todo lugar, na escola, na universidade, nos livros, na TV, na publicidade, nas redes sociais e até onde você nem imagina. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. A primeira coisa que a gente precisa dizer é: o profissional de letras não é apenas quem gosta de ler ou escrever. Ele é o especialista em linguagem, em comunicação, em conexões humanas. E isso envolve muito mais do que regras gramaticais. Envolve história, cultura, identidade, ideologia. Envolve entender como a forma como a gente fala e escreve molda o mundo ao nosso redor. O profissional de letras estuda os discursos, as práticas de linguagem, as formas de representação, as estruturas e os sentidos. Ele pode atuar como professor, revisor, redator, tradutor, pesquisador, editor, roteirista. É uma área ampla, viva, potente. Ao contrário do que dizem por aí, é uma profissão de futuro, porque enquanto houver comunicação, haverá espaço para o profissional de letras. A linguagem é poder. Com ela, a gente convence, emociona, educa, denuncia, transforma. A linguagem pode oprimir, mas também pode libertar. Pode excluir, mas também pode acolher. E é por isso que o profissional de letras é tão importante, porque ele não apenas usa a linguagem, ele compreende seus efeitos. E mais do que isso, ele forma consciências. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho. Hoje, a nossa rádio traz um encontro especial com 3 mulheres que representam, cada uma à sua maneira, a força da educação e da linguagem. Elas vêm de trajetórias diferentes, mas todas têm em comum o amor pela palavra e o compromisso com a transformação social. Vamos conhecer um pouco da caminhada desses profissionais incríveis. A jornalista Aparecida Santana, de Floriano, Piauí, a teacher Iris Beatriz, de Teresina, Piauí, e Jéssica Verdenha,
de Pastos Bons, Maranhão. Nossa primeira entrevistada de hoje é uma mulher de múltiplos talentos e grande dedicação. Diretamente de Floriano, Piauí, a jornalista Aparecida Santana. Ela é formada em Pedagogia pela UESP, atua como jornalista no estado do Piauí e atualmente é graduanda do curso de Letras Português pela UESP. Também é escritora, com poemas já publicados. Com uma trajetória marcada por muito estudo, trabalho e dedicação, ela vem compartilhar com a gente um pouco de suas vivências nesses diferentes espaços. Seja muito bem-vinda, Aparecida Santana. Oi, gente, me chamo Aparecida Santana, sou de Floriano, no Piauí, sou formada em Pedagogia pela UESP de Floriano, sou jornalista, trabalho na TV Alvorada, que é Rede Clube, que é Globo, aqui no Piauí, né, representando aqui essa área de Floriano, e sou graduanda no curso de Letras Português também da UESP de Floriano. Falar de letras português é falar de algo muito imenso, não é só gramática, não é só fonética, não é só linguagem, é literatura, é a nossa língua. Então, eu comecei a estudar letras português para poder acumular mais conhecimento para atuar na área da educação. Como sou pedagoga, estou ali na sala de aula também, no ensino fundamental menor, tanto nas escolas públicas e também já atuei em escolas particulares. Estudar letras português fez com que eu me apaixonasse ainda mais pela educação, até porque também dá um suporte a mais para os meus estudantes. A gente tem sempre que estar em busca de informações. Então, veio como um complemento a mais, né, uma formação, uma pós-graduação, podemos se dizer assim, com relação à minha formação em pedagogia. Com relação à profissão de jornalista, letras português me abriu um campo vasto com relação ao nosso dialeto, à nossa língua. Confesso que no dia a dia, durante uma chamada ao vivo, durante a gravação de uma matéria, às vezes a gente engasga em uma letra, engasga ali numa palavra, e conhecendo melhor a origem das palavras, conhecendo melhor o significado, os sinônimos das palavras, a gente consegue se sentir bem quando a gente está falando, quando a gente está escrevendo. E por falar em escrever, eu também sou escritora, já escrevo assim desde os meus 13 anos, eu tenho poesias, poemas, contos, então é tudo assim que vai numa embalagem só, porque letras português tem muito também dessa questão da literatura, da leitura, do conhecimento. Devo puxar sardinha para essa área da literatura e do discurso, que é onde eu me encontro mais. Recentemente fiz parte de uma coletânea que conta a história sobre o Rio Parnaíba através de poesias. E mais agora, recente, também tem outra coletânea sobre os escritores aqui da região, que eu também faço parte. Então, estudando letras português, conhecendo toda a área, da abrangência que o curso nos dá, a gente abre uma nova visão, tanto para o campo da educação, para o campo das artes, através da literatura, e também na nossa formação, da nossa língua, do nosso conhecimento intelectual. Eu digo para vocês que estudar letras português não é só ser um professor de português na sala de aula, é ser também um canal aberto para conhecimento, ser também um instrumento de transformação literária, um instrumento de transformação culta, e também um instrumento de transformação educacional, porque quem estuda letras português, quem se forma na área e vai atuar na educação, vai ter ali em frente uma missão enorme, que é educar as pessoas e ensinar a nossa língua de maneira correta, de maneira precisa. Se você vai trazer para a sua profissão na área da comunicação, você vai passar a ser um comunicador mais influente, um comunicador que vai conseguir falar com as pessoas em determinados níveis. Não só de alto padrão intelectual, mas também as pessoas mais simples, porque estudar letras português te dá essa gama de conhecimento. Você vai conhecer a língua regional, você vai conhecer a linguagem culta, a linguagem coloquial, e você vai conseguir trabalhar todas essas linguagens e vai conseguir passear por esses campos de maneira muito tranquila. E dentro da comunicação, isso é essencial, saber conversar com as pessoas de uma maneira que ela possa te compreender, desde a hora mais técnica até a hora mais regional, até a hora mais coloquial. E no dia a dia é isso, é conversar. Então, estar dentro, saber como fazer, não é só chegar lá e vai, é conhecer e estar sempre, né, atento às mudanças, estar sempre aberto ao conhecimento, porque não adianta dizer, sou formado, tenho conhecimento supremo. Não, não existe essa onda do conhecimento supremo. Todo mundo está aberto à mudança, ainda mais a nossa língua portuguesa, que é como o próprio brasileiro, vive em constantes mudanças, né? A gente tem que ver isso,
porque a gente conversa tanto, fala tanto, que nós terminamos criando palavras, expressões ao longo do tempo, que a nossa língua ela nunca muda, aliás, ela nunca para, ela sempre muda, né? Então foi um prazer estar com vocês, um abraço, eu espero ter contribuído aí um pouquinho, né, com essa minha experiência, passeando por essas 3 áreas, né, desde a educação, do jornalismo, até a área das letras, né, da literatura. Um grande abraço a todos. Seguimos nosso programa com mais uma convidada inspiradora. Ela é jovem, dedicada e tem uma grande paixão por outras línguas. Começou com a Libras, depois inglês, italiano e iniciou o coreano. Ela se chama Iris Beatriz. É licenciada em Letras, Língua Inglesa e Literatura de Língua Inglesa pela UFP. E vem compartilhar hoje com a gente um pouco de sua trajetória e do que tem feito profissionalmente. Seja muito bem-vinda, Iris. É um prazer te receber aqui. Olá, meu nome é Iris Beatriz, eu sou formada em Letras, Língua Inglesa e Literatura de Língua Inglesa, e ser dessa área me permite passear pelas mais diversas possibilidades profissionalmente. Atualmente, eu trabalho na Escola de Idiomas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, em Teresina, Piauí, onde eu leciono para crianças, adolescentes, jovens e adultos que buscam desenvolver as suas habilidades com a língua, já que o inglês se mostra tão necessário no mundo que vivemos hoje. Mas também já tive a oportunidade de ter outras experiências com redação de site, tradução de música. Também já trabalhei com transcrição e tradução de vídeos e também trabalho com abstracts, os resumos para artigo. Então, realmente, letras é uma área que tem possibilitado muitas experiências e cenários para expandir a minha aprendizagem e evoluir como uma profissional da área. Fechando nossa roda de conversas com mulheres que fazem da linguagem um instrumento de transformação, temos o prazer de ouvir agora a professora Jéssica Verdenha, de Pastos Bons, Maranhão. Ela é professora e é uma verdadeira apaixonada pela área de humanas e linguagem. Educadora comprometida com o impacto que a palavra pode causar. Professora Jéssica, você já viveu algum momento em que sentiu que seu trabalho realmente transformou a vida de alguém? Prazer estar com você nessa construção desse trabalho. Meu nome é Jéssica Verdenha, sou professora há mais de 15 anos, que atuo diretamente com a língua portuguesa. Eu tenho sido muito feliz na minha carreira como educanda, como professora, e são inúmeros os momentos em que eu percebi que o meu trabalho ele vale a pena e que através das aulas, através desse relacionamento com os alunos, através desse compartilhar de saberes, a gente pode transformar vidas e realidades. Muitas histórias, mas uma marcante, que é do início da minha carreira, e que vai contribuir e vem a agregar esse momento, lembra muito esse momento, foi uma das minhas primeiras alunas, eu tinha apenas 2 anos de carreira, e uma das minhas alunas, assim, se apaixonou pela literatura, a questão da língua portuguesa, especificamente dentro da literatura. E anos depois, quando ela foi prestar o vestibular, o Enem, ela escolheu fazer o curso de letras e depois ela mandou uma mensagem dizendo que a escolha dela foi baseada nas minhas aulas. Então, ela estava cursando uma faculdade de letras porque ela amava tanto as aulas de literatura que ela não se via fazendo outra coisa. E recentemente ela me mandou uma mensagem, hoje ela já terminou o mestrado, já escreveu um livro e ela se recorda muito das aulas. Ela, hora por outra, me envia mensagem dizendo que as minhas aulas foi a grande inspiração. E isso é muito gratificante, você saber que você pode inspirar
um futuro de uma pessoa. É muito importante você saber que a educação tem esse poder. Então, são histórias marcantes. Também tive outro momento muito marcante com alunos do 9º ano, que nós desenvolvemos um projeto de leitura. Toda semana eles deveriam ler um livro, e várias cartas eu recebi, cartas dizendo aos alunos, relatando que nunca tinham lido um livro e agora estavam fascinados, estavam apaixonados pela leitura, estavam entrando num universo diferente, empolgante. E tudo isso nos motiva e nos leva a acreditar que a nossa profissão ela é dinâmica e ela é transformadora de vidas. E desde já, queremos agradecer muito a jornalista Aparecida Santana, a teacher Iris Beatriz e a professora Jéssica Verdenha pela generosidade em dividir com a gente suas histórias, experiências e aprendizados. Foi muito enriquecedor ouvir cada uma de vocês e perceber como a dedicação à linguagem, à educação e à comunicação transforma vidas de tantas formas. E muito obrigada pela participação de todas e por trazerem tanto para essa conversa. Estamos prestes a encerrar mais uma jornada no Fala UEMA, mas não podemos deixar de lembrar. O profissional de letras é quem entende esse poder da linguagem e coloca a serviço da comunicação, da educação, da cultura, da justiça e da democracia. A gente não ensina só língua, a gente ensina a pensar, a interpretar, a questionar, a transformar, a preservar, respeitar e incluir. E isso é urgente no mundo em que tanta coisa é dita sem reflexão, em que tanta informação circula sem sentido. Por isso, se você está nessa profissão ou sonha com ela, continue, resista, estude e ensine. Porque o mundo precisa de você, precisa da sua escuta, da sua leitura, da sua escrita, da sua fala consciente. A linguagem está em tudo, e quem domina a linguagem muda o mundo. E queremos desejar um feliz dia do profissional de letras para todos que contribuem para a valorização da linguagem, da literatura e de outras linguagens, promovendo o desenvolvimento humano e o conhecimento. Que a gente continue fazendo da palavra um instrumento de luta, de afeto e de esperança. E lembre-se, onde houver palavra, haverá um profissional de letras pronto para fazer a diferença. Até o próximo Fala UEMA! Na locução e produção, Kelly Eduarda. Na sonoplastia, Kelly. Na supervisão, professora Brígida Barbosa. Ofereço essa canção ao mestre com carinho. Fala UEMA. Fala UEMA.